Bem, eu diria que podemos ir, começando, Afonso. Uhum. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigada, Afonso, pela sua disponibilidade e obrigada também a todos os presentes, pelo interesse em participarem nesta ação que temos em parceria com a Sociedade Ponto Verde no âmbito do mês da sustentabilidade de Saint-Gobain. Temos connosco o Afonso Nutel, que é gestor de clientes e formador na Sociedade Ponto Verde, que hoje nos vai falar, sobre reciclagem. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Bom, antes de mais, dar então as boas-vindas a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito por parte, enfim, da Jéssica e do Guilherme para estarmos convosco justamente no vosso mês da sustentabilidade. Tendo em conta o tema da sustentabilidade, vamos falar então justamente sobre o tema da reciclagem em particular, que é aquilo que nos move enquanto entidade gestora, enquanto entidade parceira da Saint-Gobain, enquanto entidade que gera, na verdade, parte dos resíduos que são produzidos por vós e, portanto, é nessa qualidade que estou justamente hoje convosco. Vou partilhar então aqui uma apresentação. Dúvidas que possam existir, vamos deixá-las para o fim, se não se importarem, e terei todo o gosto, obviamente, em fazer os devidos esclarecimentos. Vou então fazer a partilha da minha apresentação. Bom, deduzo que estejam a ver a minha apresentação. É isso, Jéssica? Conseguem ver, Sim, não é? É sim, está isso? tudo Perfeito. ok, sim. Ok, muito bem. Ora bem, então, desde 2019 que a Sociedade Ponto Verde tem uma campanha no ar, uma campanha em diversos meios ao seu dispor, redes sociais, enfim, comunicação social, ações de sensibilização, de formação, que se signa justamente por onde estiver, recicle sempre. O nosso objetivo é ajudar a aumentar as metas de reciclagem em Portugal, que de alguma forma ainda são relativamente baixinhas no que diz respeito à recolha seletiva, e é disso que nós vamos falar somente de resíduos comuns, resíduos que nós produzimos, nomeadamente no local de trabalho, nas áreas comuns, em casa, num piquenique, numa viagem, são resíduos que nós de facto produzimos em grande quantidade e é esses que nós queremos efetivamente encaminhar o mais possível para a reciclagem. E daí resultou justamente esta campanha, onde estiver recicle sempre, que é, no fundo, levar as pessoas, antes de mais, a perceberem qual é o impacto que os resíduos têm e depois participarem cada vez mais e melhor para que possamos, por sua vez, encaminhar o máximo de resíduos possíveis para a reciclagem, porque nunca se esqueçam, este é um ponto fulcral, resíduos não são lixo, não são algo a descartar e enterrar, se bem que em muitas circunstâncias é o que acontece, porque infelizmente muitos de nós não separam convenientemente os resíduos, mas na verdade o resíduo de embalagem em particular tem um potencial imenso, porque na verdade é matéria-prima e portanto pode ser justamente incorporado em novos processos de reciclagem de embalagens ou de produtos que nós utilizamos no dia a dia. Deixo-vos aqui estas perguntas em jeito de reflexão. Se já reciclaram hoje, se têm dúvidas relativamente às regras de separação e à reciclagem no seu todo, e se sequer se têm noção dos resíduos que produzimos diariamente, que são imensos, imensos resíduos que nós, de facto, produzimos todos os dias e, portanto, tendo consciência destes três pontos, devemos nos desenvolver cada vez mais com o tema da reciclagem. Antes de passarmos para os conteúdos, eu gostaria de fazer aqui um pequeno quiz, justamente para testar alguns dos vossos conhecimentos. Há sempre dúvidas relacionadas com a reciclagem, com as regras, o que é que devemos ou não separar, e potenciais erros que estejamos a cometer no dia a dia e, portanto, nada melhor, aliás, do que começarmos desde já com aqui um pequeno quiz. E depois, mais adiante, iremos então aprofundar justamente algumas destas perguntas que vos vou colocar. Como é que podemos então aqui brincar e participar? Muito simples, basta agarrarem no vosso telemóvel,
irem ao motor de busca, ao browser, e inserirem Kahoot ou kahoot.it. Ao fazerem-no, vai-vos ser então depois solicitado um código para poderem então participar justamente no quiz, respondendo através do vosso telemóvel, e o código que tem que inserir é aquele que vos vai aparecer aqui à frente, que é o 58949. E depois, adicionalmente, terão que vos identificar. Portanto, vocês terão que se identificar ou com uma alcunha ou um nome, enfim, aquilo que entenderem, para que depois, no final do quiz, iremos ter depois um pódio daqueles que foram mais rápidos a responder e que responderam, por sua vez, de forma mais correta. E, portanto, é desta forma que poderão então jogar. Já aqui colegas que estão a conseguir entrar, mais uma vez repito, inserem no browser do vosso telemóvel kahoot.it, inserem o PIN, identificam-se, e depois iremos ter então aqui algumas perguntas. A cada pergunta, obviamente que correspondem várias respostas com uma figura geométrica. No telemóvel irá aparecer então a resposta com a figura geométrica, basta somente depois irem respondendo. Temos aqui mais um compasso de espera para que a maior parte se possa inscrever. Creio que então estamos em condições de poder arrancar. Aqui mais um colega, o Luís também conseguiu, a Sónia também conseguiu então entrar. É simples, eu diria. Algum colega que porventura não se consiga inscrever, não há qualquer problema, irão vendo as perguntas e dão as correspondentes respostas, e desta forma vão também confirmando se estão a par ou não da informação que será questionada. Muito bem, vou então dar início. Muito boa sorte a todos. Vamos depois, ao longo das perguntas, ver um score provisório, e vamos depois no final ver quem acertou nas perguntas e de forma mais rápida. Muito bem, vamos então iniciar. Primeira pergunta. Uma revista Coloque Nu, lixo comum, ecoponto amarelo ou ecoponto azul? Não se esqueçam do tempo, temos 20 segundos sempre entre perguntas. E a resposta correta é exatamente ecoponto azul. A maior parte acertou. Efetivamente, a regra de ouro relativamente aos ecopontos só é suposto ser lá depositado em embalagens, com exceção do papel cartão, em que podemos ter não embalagem. No caso, a revista é uma não embalagem, tal como um livro, um caderno, uma revista, papel escrito, envelopes, não são efetivamente embalagens, mas podem ser depositados no contentor azul, desde que sempre limpas. Vamos então ver aqui o score provisório. Emília, aliás, vai em primeiro lugar. Pergunta 2. Uma garrafa de plástico de óleo alimentar vazia, coloque no lixo comum, ecoponto amarelo, azul ou verde. E a maior parte acertou mais uma vez, ecoponto amarelo. Efetivamente, estas embalagens, tanto de plástico como de metal, bem como as de vidro, mesmo tendo restos de gordura, por exemplo, podem ser colocadas nos respectivos contentores. No caso, esta garrafa de plástico de óleo alimentar, mesmo tendo algum tipo de resto de gordura no seu interior, pode e deve ser depositado no embalão, no contentor amarelo. Recordar que, e este é um aspecto importantíssimo porque tem a ver com o mito associado à reciclagem, as embalagens não devem ser, não precisam de ser lavadas, está bem? As embalagens irão sofrer sempre um processo de limpeza nas estações de triagem e, portanto, não é preciso mesmo lavar as embalagens em casa. Bem sei que por vezes no verão,
com a fermentação dos resíduos orgânicos no seu interior, por vezes liberta cheiro e algumas escorrências, mas na verdade, se tivermos o cuidado de escorrer devidamente uma embalagem, retirar o conteúdo orgânico que ainda existe no seu interior, vai diminuir justamente a possibilidade de haver estes tais maus cheiros e, portanto, por favor, não as lavem, porque estamos a usar um bem tão precioso como a água para lavar uma embalagem, quando na verdade irá existir aqui sempre uma duplicação de processos, porque elas também vão ser alvo de um processo de limpeza. Vamos então ver aqui, houve uma ultrapassagem por parte do João, neste momento então em primeiro lugar, vamos passar para a pergunta 3. Um copo de vidro partido, no caso, ou não, coloque no lixo comum, ecoponto amarelo, azul ou verde. E a resposta certa é justamente lixo comum. E porquê? Porque a composição do copo de vidro é diferente das embalagens de vidro e das garrafas de vidro, e, portanto, tendo em conta esta condição em particular, tem a ver com o tipo de chumbo aplicado, o processo de fusão, o ponto de fusão, estamos a falar efetivamente de vidros diferentes, e vocês que lidam com o vidro sabem que existem diferenças e, portanto, neste caso em concreto, e este erro é cometido muitas vezes, que é a colocação, nomeadamente, de copos de vidro, pratos, louça, cerâmica, pirex, por exemplo. Nada disto deve ir parar ao ecoponto verde, porque vai contaminar todo o lote de embalagens ou de casco que está dentro do vidrão. E, portanto, por favor, coloquem, sempre que tiverem estes objetos, no lixo comum. Tá bem? Este erro é, de facto, muito cometido por grande parte da população e, portanto, evitem ao máximo, porque vai, de facto, na maior parte dos casos, pode inclusive inviabilizar todo o lote de casco que está dentro do vidrão. Vamos então ver aqui o score provisório. Novamente uma ultrapassagem, vai em primeiro lugar Emília. Vamos passar para a pergunta 4. O vidro pode ser reciclado eternamente sendo incorporado com matéria-prima virgem, somente 2 vezes, ou se considerarmos somente vidro de cor verde? E a resposta certa é eternamente sendo incorporado com matéria-prima virgem, sempre numa proporção de 20%, ou seja, em termos de produção, sempre numa proporção de 25% com matéria-prima virgem, mas o vidro é o material que mais vezes permite ser reciclado, sempre numa ótica de reutilização de reciclado na produção de novas embalagens. Vamos então ver aqui. Novamente uma ultrapassagem, em primeiro lugar vai então a Sónia, vamos passar para a pergunta 5. A esferovite coloco no lixo comum, amarelo, azul ou verde? E a resposta certa é ecoponto amarelo. Este material também suscita muitas vezes dúvidas, as pessoas não sabem efetivamente se deverão colocá-lo no ecoponto amarelo ou no lixo comum. Na verdade, esferovite é plástico, é um polímero e, portanto, deve ser depositado no contentor amarelo. Mais uma vez, não é preciso lavar, basta escorrer o que estiver no seu interior, eventualmente, e deve ser depositado no contentor amarelo. Mantemos então a Sony em primeiro lugar. Vamos passar para a pergunta 6. A embalagem Tetra Pak coloco no lixo comum, ecoponto amarelo, ecoponto azul ou ecoponto verde? E a resposta certa, e todos acertaram muito bem, é justamente no ecoponto amarelo. A embalagem Tetra Pak, conforme a conhecemos, é uma embalagem de cartão para alimentos líquidos. Este é o termo técnico. A Tetra Pak é uma das marcas que fabrica estas embalagens. Como sabem, é composta por 3 materiais: plástico, papel, cartão e alumínio. Mesmo sendo o material predominante papel, cartão, esta embalagem exige
uma separação diferenciada dos restantes materiais e, portanto, foi entendido que o melhor fluxo seria o do ecoponto amarelo e, portanto, estas embalagens deverão ir sempre parar ao ecoponto amarelo. Apesar disso, ainda há muita gente que coloca no contentor azul. Então, ver aqui o score, e a Sónia mantém-se então em primeiro lugar. Penúltima pergunta: os talheres de metal coloco no lixo comum, ecoponto amarelo, ecoponto azul ou ecoponto verde? E a resposta certa é efetivamente lixo comum. Recordar que a regra de ouro relativamente aos ecopontos só é suposto ir lá parar o que é embalagem, com exceção de papel cartão, então, em que temos os exemplos que já referi. Sempre que tivermos objetos que não sejam embalagem, no caso, devem ser, ou se possível, reutilizados eventualmente por alguém que deles necessite, e não nos esquecermos que devemos sempre, numa ótica de redução, produção de resíduos, devemos também considerar a reutilização. E neste caso, por que não questionar um amigo, um familiar, um colega, se necessita de um determinado objeto que eu tenho e que me quer ver livre dele, porque já não dele necessito, devemos desde logo perguntar efetivamente a outros se os necessitam. Caso isto não aconteça, então, neste caso em particular, deverão ser depositados no lixo. Portanto, ao ver aqui o score, Sónia mantém-se em primeiro e vamos passar aqui então para a última pergunta. O papel vegetal, coloco no lixo comum, ecoponto amarelo, ecoponto azul ou ecoponto verde? E a resposta certa é lixo comum. Aqui, o que interfere, na sua não reciclabilidade, basicamente são dois fatores. Desde logo a sua constituição, ou seja, este papel tem incorporado, plástico, para que sirva ao seu propósito e, portanto, desde logo então, o plástico que está na sua composição e no seu revestimento impedem a sua reciclagem. E depois tem aqui outro problema acrescido, que é justamente o da gordura, não é? Que na maior parte das vezes tem gordura e, portanto, a gordura com o papel é algo que não resulta bem, não combina e, portanto, impede a sua reciclagem e, portanto, é claramente lixo comum. Bom, e demos por terminado então o quiz. Vamos então ver aqui o pódio. Em terceiro, Mari. Em segundo, Emília. E em primeiro lugar, temos então a vencedora Sónia. Muito obrigado a todos. Dar os parabéns a todos, em particular estes que ficaram no pódio. Vamos então avançar com a apresentação. Trago-vos aqui algumas imagens, então, daquilo que é a atividade da Sociedade de Ponte Verde. A Sociedade de Ponte Verde é a entidade parceira da Saint-Gobain. Somos uma entidade gestora de resíduos. Fomos fundados em 1997. Somos uma entidade sem fins lucrativos e o nosso core business, a nossa atividade principal é justamente ajudar os embaladores, ou seja, todas as empresas que colocam produtos embalados no mercado, a cumprir a legislação, que basicamente o que diz é que todos os produtores embaladores são responsáveis por garantir, no fim de vida, o encaminhamento das suas embalagens para reciclagem. Esse, de facto, o propósito, a legislação refere isso mesmo, numa ótica de responsabilidade alargada do produtor, no caso, e, portanto, tem que ser o financiador do sistema de recolha seletiva conforme o conhecemos. Portanto, existem pessoas que acham que somos nós, contribuintes, que através da taxa de gestão de resíduos que pagamos na fatura da água estamos a financiar a recolha seletiva, mas na verdade quem a financia, na verdade, à semelhança do que acontece com a Saint-Gobain, são justamente os embaladores. Como é que é feito esse financiamento? Muito simples. Os embaladores declaram às entidades gestoras, como é o caso da Ponte Verde, as embalagens que colocam no mercado, em termos de quantidades em peso, pagam uma contribuição financeira por esses pesos e nós utilizamos então essa fonte de financiamento
principal, porque temos mais outra fonte de financiamento, que é a venda dos materiais para reciclagem, mas esta grande fonte de financiamento dos embaladores serve então para pagar às autarquias, aos sistemas municipais, para executarem toda a parte operacional do processo, desde a colocação dos ecopontos, a recolha dos resíduos, a triagem, a manutenção dos equipamentos. Tudo isso então é feito pelos municípios e que são, na verdade, financiados então pelos embaladores, tendo aqui como entidade intermediária a Sociedade Ponte Verde. Depois temos uma área importante que é a Ponte Verde Lab, para ajudarmos os embaladores, nomeadamente a desenvolver embalagens mais eficientes do ponto de vista da sustentabilidade. Quando falo em sustentabilidade, estou a falar do ponto de vista da triagem, da reciclagem, utilização de materiais mais eficientes, que impactam as cores, a tipologia enfim, de materiais utilizados, mix de materiais, enfim, tudo isso acaba por ser eventualmente um problema ou não, para que a embalagem depois no final seja reciclada, e nós damos todo o suporte na Ponte Verde Lab, nomeadamente com diversa informação, ferramentas que podem utilizar, justamente para aferir que se as suas embalagens são, do ponto de vista da sustentabilidade, eficientes ou não. Depois temos uma outra área importantíssima, que é o saber mais. Queremos dotar os embaladores, os aderentes, de muita informação relacionada com o tema da sustentabilidade no seu todo. Estamos a falar de temas como a reciclagem, a reutilização, o reaproveitamento, a legislação que está constantemente a sair e ser alterada, e tudo isso nós espelhamos através de conteúdos formativos mensais, em que os embaladores se podem inscrever de forma gratuita e participar e obter conhecimento. Depois, outra área importantíssima e fortíssima nossa tem a ver com a comunicação. A Sociedade Ponte Verde trabalha com uma licença que lhe é atribuída pela tutela, pela Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, nessa mesma licença somos obrigados a investir 7,5% do nosso orçamento em comunicação, e por isso é que vocês nos veem em tantos meios a comunicar, a estimular as pessoas a separar. É esse o nosso grande desígnio, eu diria, e, portanto, fazê-lo com todo o gosto. É por isso que estou aqui justamente convosco. E vocês têm aqui a nossa mascote, não sei se já conheciam, que é o Gervásio, que é, no fundo, um chimpanzé que nos acompanha há mais de 25 anos. Quem tem mais alguns aninhos como eu, porventura se recordará da nossa primeira campanha que fizemos em 2000, em que utilizávamos um chimpanzé em carne e osso, na nossa primeira campanha de TV, que nos explicavam quão fácil era separar, e, portanto, se ele era capaz de o fazer, porque é que nós também não o deveríamos fazer? E, portanto, foi um mega sucesso. Fizemos uma reedição em formato digital. Se tiverem curiosidade, temos 4 minifilmes muito interessantes ao vosso dispor. Basta aceder ao YouTube, pesquisar por Gervásio, a Sociedade de Ponte Verde, e podem visualizá-los. Estamos em imensos locais, festivais, eventos, estamos com as escolas, com a academia, com as empresas, sempre a estimular e a motivar e a promover a reciclagem. Portanto, o que fazemos há 27 anos é promover, no fundo, a economia circular. Hoje em dia fala-se tanto de economia circular, mas, na verdade, o que nós fazemos há 27 anos é promover o reciclado como matéria-prima para ser incorporado novamente no processo produtivo. A realidade nacional é esta: estamos atualmente a perder 31 milhões de euros por ano em embalagens, o equivalente a 355 mil toneladas, que poderiam ser efetivamente encaminhadas para reciclagem se a maior parte de nós, ou a totalidade, eu diria, separasse as suas embalagens convenientemente, se tivéssemos embalagens mais eficientes do ponto de vista da reciclagem, e se os sistemas municipais também, todos eles, estivessem equipados com a tecnologia mais avançada. Estamos a trabalhar nesse sentido para reduzir justamente estes mesmos 31 milhões de euros, para os libertar depois para outro tipo de investimento que seja necessário. Produzimos 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano, 70% destes vão, infelizmente, parar a aterro. Portanto, vejam, é uma percentagem muito expressiva, e em 2035, e este é realmente um desafio de Golias, eu diria, só podem ser depositados em aterro 10%, e atualmente vão
70%. Temos de nos reinventar todos os elementos da cadeia de valor da embalagem têm que se reinventar em termos de processos e procedimentos. Todos nós temos que contribuir cada vez mais e melhor e, portanto, já estão na calha novidades que também irei partilhar convosco daquilo que será efetivamente um incremento de equipamentos e de soluções para separarmos cada vez mais e melhor. O sistema Ponte Verde, então, obedece enfim, a um processo que se interliga com o ciclo de vida da embalagem, e isso que vos trago cá hoje é justamente nós fazemos aqui uma viagem guiada daquilo que é, no fundo, o circuito que a embalagem vai ter ao longo da sua vida. Desde logo, ponto fundamental, e cada vez mais as empresas estão envolvidas neste processo inicial e cada vez mais é uma aposta no design, no eco-design. Cada vez mais as empresas incluem nas suas equipas designers, justamente para se conceber embalagens eficientes, que impacta, por exemplo, a questão das cores, das dimensões, do tipo de material utilizado, da espessura das embalagens, da sua reutilização em muitas circunstâncias. Portanto, cada vez mais a aposta, e tem que ser a aposta, tem que ser efetivamente na fase de concepção, na fase do design, porque esta fase vai condicionar toda a fase, todo o ciclo de vida da própria embalagem. Portanto, se uma embalagem estiver mal concebida, mal desenhada, vai comprometer todo o processo seguinte. E, portanto, hoje em dia, as empresas estão, de facto, cada vez mais vocacionadas para esta área, procuram-nos também por isso e, portanto, temos plena consciência de que estão a acontecer muitas mudanças a este nível, felizmente. Depois a distribuição do produto, importantíssimo, utilizar embalagens também cada vez mais eficientes, otimizadas. Quantas e quantas vezes nós compramos produtos online em que a caixa exterior de transporte é gigante e depois o produto que nós adquirimos no seu interior é minúsculo e depois é tudo cheio com material justamente para que o produto chegue à casa de todos nós perfeitamente em condições, mas temos que olhar também para esta questão de distribuição de uma forma muito assertiva, porque se nós tivermos embalagens mais ergonómicas adaptadas ao produto, estamos, por sua vez, a produzir menos resíduos e menos custos resultarão, então, para o embalador, para o produtor. Depois, obviamente, que o transporte, sim, a questão, enfim, das emissões de CO2, utilizar veículos mais eficientes, movidos a gás, até elétricos, e, portanto, a revolução, eu diria que está efetivamente a acontecer. Nós, consumidores, temos que olhar também para as embalagens com um sentido crítico. Hoje em dia, as embalagens já não promovem somente aquilo que é o produto, aquilo que no fundo interessa ao consumidor, mas também cada vez mais comunicam connosco numa ótica de reciclabilidade. E vocês têm aqui o Nutri-Score, que, como sabem, existe para os produtos. A breve prazo iremos ter algo semelhante, um código de cores também para a reciclabilidade da embalagem. Depois tem aqui a meio a nossa sinalética, que muitos de vós já deverão ter visto e devem conhecer. Desde logo, o ecoponto, onde devemos colocar o ecoponto. Se, na verdade, a maior parte das embalagens não suscitam dúvidas, haverá outras em que, por vezes, devido ao mix de materiais, devido à composição, nos podem suscitar dúvidas e para isso nós desenvolvemos esta sinalética em que nos indica qual é o ecoponto e também o que é que devemos fazer, na maior parte dos casos, à embalagem. Fundamental para que depois, no final do processo, a embalagem, depois de ser depositada no ecoponto, seja efetivamente valorizada e seja mais facilmente valorizada. Como, por exemplo, separar, o esvaziar, o espalmar, tudo isto o repor a tampa, por exemplo, tudo isto são algumas dicas importantes na fase do descarte da embalagem. Depois, toda ela hoje em dia comunica, muitas delas têm inclusive o picotado em que nos pedem para, enfim, retirar o rótulo. Recordo-me aqui daquelas pistolas com produtos de limpeza que têm um full sleeve, que têm um rótulo integral em plástico, em que nos é pedido, porque tem um picotado, e nos é pedido para retirar esse rótulo integral exterior. Uma razão muito simples é que o rótulo de plástico exterior
é diferente do plástico da composição do corpo da embalagem, portanto, se estes dois componentes entrarem separadamente no ecoponto, mais facilmente depois serão identificados por ópticos na estação de triagem e devidamente separados por fluxo de material. Depois temos a deposição seletiva, como bem conhecem os ecopontos, a recolha porta a porta. Existem já municípios que têm o sistema em que nos recolhem os resíduos em casa, mediante o estipular de dias específicos por fluxo de material de embalagem. Muitos municípios irão alargar este sistema a toda a população e, portanto, nos próximos anos iremos ver aumentar este sistema, porque na verdade é um sistema muito eficiente, porque nos recolhem os resíduos em casa, não precisamos nos deslocar aos ecopontos e, portanto, o retorno em termos de embalagens, na maior parte dos casos, é de facto superior. Embaixo à direita temos o ecocentro. Existem em todos os municípios, são locais de captação de resíduos, onde nós podemos entregar resíduos, nomeadamente mais complexos de descartar. Estou-me a lembrar de uma bateria, de objetos como, por exemplo, um sofá, uma mesa, pneus, até entulho resultante de uma obra. É possível entregar, temos que nos deslocar, levar os resíduos a estes locais, e na maior parte dos casos a entrega destes mesmos resíduos é a título gratuito. Existem em todos os municípios pelo menos um ecocentro e, portanto, se tiverem necessidade, basta então acederem ao site da vossa Câmara e saberão onde se localizam, localizam, porque há municípios que têm mais do que um ecocentro. Fase de recolha e triagem, então, assegurada pelos sistemas municipais, conforme referi. Temos aqui já o resultado da triagem de um dos fluxos, no caso, o contentor amarelo. Recordar que estes operadores de linha têm um trabalho muito duro, muito difícil. No fundo, acabam por ter que separar os resíduos, os nossos resíduos, e, portanto, devemos ter sempre o cuidado de, em casa, escorrer, ou seja, as embalagens já deverão chegar a esta fase com nenhum produto no seu interior, sempre que possível não misturar com contaminantes, como por exemplo restos de comida, etc. E, portanto, vamos também facilitar a vida destes elementos que é tão difícil, os cheiros, enfim, tudo que envolve efetivamente o tratamento de lixo e de resíduos. No caso, não é fácil e, portanto, sempre que tivermos estes cuidados a montante, nomeadamente em casa, estaremos também, por sua vez, a facilitar a vida destes operários. Olhando então para estes objetos todos, e temos aqui objetos diferentes, embalagem e não embalagem, a questão aqui que se coloca e que eu costumo sempre colocar nestas ações é o que é que, olhar para eles, o que é que acham que têm em comum? Qual é o denominador comum entre todos eles? São, de facto, objetos diferentes, e, portanto, o que resulta de tudo isto, e aqui, no fundo, eu diria que acontece a magia, é que todos eles foram também produzidos com a inclusão de matéria-prima oriunda das embalagens. Portanto, todos eles, na sua fase de produção, foi incorporado, reciclado, oriundo das embalagens, da reciclagem das embalagens. E, portanto, estes são alguns exemplos, existem muitos mais, mas aquela ideia clássica que muitos de nós tínhamos que a embalagem se vai transformar noutra é parte do passado, porque na verdade hoje em dia conseguimos incorporar muitos dos materiais reciclados na produção então de diversos objetos. Chama a atenção aqui para este exemplo em baixo, este mobiliário urbano feito também em plástico. Existe em Portugal uma empresa chamada Extroplas que fabrica justamente este tipo de equipamentos. Estes e outros, por exemplo, os decks, os acessos de praia, que parecem madeira, na verdade são feitos de plástico. E porquê é que é possível fazê-los em Portugal? Porque Portugal é dos raríssimos países na Europa que consegue
na sua fase de separação de resíduos e triagem, consegue encaminhar, nomeadamente plásticos mais difíceis, para um fluxo específico de plásticos mistos. Ou seja, os plásticos mistos, e podemos aqui falar de embalagens, por exemplo, de batatas fritas, bisnagas de pastas de dentes, iogurtes sólidos e líquidos, e entre outras tantas embalagens, são embalagens que são embalagens de plástico, de um material que é menos nobre para se poder produzir novas embalagens semelhantes. E, portanto, dá-se um destino específico, consegue-se fazer através de um processo de extrusão, fabricar-se então este tipo de objetos, e, portanto, Portugal é líder, nomeadamente no fabrico destes objetos, com este fluxo específico de plásticos mistos, que na maior parte dos países não existe, e que ou são queimados ou vão parar a aterro. E nisso Portugal, de facto, é um exemplo relativamente então a esta fileira específica. Falando em sustentabilidade, então, perceber que a economia circular envolve então a partilha, o aluguer, a reutilização, a reparação, a renovação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, sempre que seja possível. Todos nós devemos fazer a diferença e, por isso, devemos todos participar. Isto leva-me aqui à política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Cada vez mais a legislação aponta o caminho para a redução e a reutilização, e só em fim de linha temos a reciclagem. Não se esqueçam que, por muito desenvolvimento que exista ao nível da reciclagem de equipamentos, novas soluções de reciclagem mecânica ou química, na verdade, se nós continuarmos a produzir imensos resíduos, conforme acontece hoje em dia, é impossível a indústria recicladora fazer face e responder a este aumento de produção. E, portanto, cada vez mais a legislação aponta para que o caminho seja, tanto por parte dos produtores, bem como dos consumidores, deverá ser a aposta na redução da produção de resíduos e na reutilização. Mas então olhar aqui para alguns exemplos. Estou certo que a maior parte de vós, se não todos, já aplicam um ou outro exemplo, mas nada como partilharmos aqui alguns destes exemplos em jeito de sugestão. O primeiro é reduzir a quantidade que produzimos e consumimos, evitar produtos com excesso de embalagem, por exemplo. Cabe-nos a nós, enquanto consumidores, tomar essa opção. Comprar a granel ou usar sistemas de preenchimento. Como já devem ter reparado, os hipermercados têm cada vez maiores áreas de compra a granel, em que podemos levar as nossas embalagens justamente para encher com os produtos que queremos, na quantidade que necessitamos, não comprando mais produtos com embalagens associadas. Depois, utilizar as aplicações dos nossos telemóveis quando toca a selecionar o desconto do talão, para depois ser rebatido na caixa, na compra que fazemos. Portanto, em vez de estarmos sempre a imprimir o desconto, aliás, o talão em papel, devemos, se possível, utilizar as aplicações do nosso telemóvel, reduzir o consumo, o que consumimos de água e luz. Apostar na compostagem orgânica será uma realidade também, nomeadamente a partir de 2024. Em alguns municípios já arrancou. Vamos ser todos obrigados a separar os nossos resíduos orgânicos para seguirem para a compostagem, adquirir somente os produtos alimentares que necessitamos para evitar desperdício. O segundo R é o reutilização, reutilizar os recursos e aumentar a vida útil dos produtos. Gosto particularmente deste primeiro exemplo, o de aproveitar a água desperdiçada no banho e usá-la, por exemplo, na sanita. Aquela água fria que vem da torneira enquanto a água não aquece, em média nós desperdiçamos entre 5 a 15 litros por banho. Vejam bem, é uma quantidade imensa de água que é desperdiçada, e através de algo tão simples como, por exemplo, a utilização de um garrafão ou de um balde, podemos armazenar essa água e reaproveitá-la, reutilizá-la, por exemplo, na sanita, regar plantas, lavar o chão, enfim, para outras finalidades. Estamos a poupar um bem tão escasso como a água, e estamos, na verdade, também a poupar na algibeira, porque ao fim de um mês desta prática haverá seguramente aqui uma poupança.
Depois de guardar os alimentos em recipientes reutilizáveis, utilizar sacos reutilizáveis é algo que já entrou nas nossas rotinas. Objetos que já não utilizamos, nunca se esqueçam que podem ser úteis a outros. Questionar o amigo, o familiar, o colega, na hora do descarte desse nosso objeto, perguntar se precisa ou não, porque vou-me ver livre dele e, portanto, ele pode ser sempre útil a outro, ou então vendê-lo em plataformas de artigos em segunda mão. Estamos também, por sua vez, a rentabilizar aquele objeto, com o objetivo máximo de prolongar a sua vida útil. Esse é o grande objetivo, e não estar sempre a comprar, descartar, como muitas vezes acontece. Ao nível da reciclagem, como bem sabem, temos então destino para as embalagens, através dos sistemas de ecoponto ou recolha porta a porta, ou também do ecocentro, o pilhão para as pilhas, o oleão para os óleos alimentares usados, ponto eletrão ou depositrão para pequenos eletrodomésticos, e para grandes volumes, conforme tinha referido, temos o ecocentro e temos também a recolha camarária, que através do estipular de um determinado dia, determinada hora, ou uma manhã ou uma tarde, também vos recolhem justamente os vossos resíduos de maior dimensão, aquilo que nós designamos por monos. O que é que está na calha vir a acontecer nos próximos anos? E que nos vai impactar. É claro que irão existir mais alternativas, mas desde logo vamos passar a ter um sistema de depósito e reembolso. Existiu um piloto em 2021 e 2022 com estas máquinas, em que nós podíamos entregar as garrafas de plástico e as latas, e era-nos emitido um talão com o valor do vasilhame de cada uma delas, e esse valor era possível ser rebatido depois de uma compra nesse mesmo hipermercado, onde nós tínhamos entregue então estas mesmas embalagens. Foi um mega sucesso e vai passar a existir então em 2025. Neste momento está-se a fazer um mega investimento de colocação destas máquinas e de sistemas de logística para que as mesmas sejam depois recolhidas, e portanto será uma realidade a partir de 2025. Podemos entregar então as nossas garrafas de plástico, PET, bem como as latas, nestas mesmas máquinas localizadas, nomeadamente em hipermercados e provavelmente também em centros comerciais. Temos a recolha dos orgânicos, restos de comida. Lá está, será uma realidade. Neste momento já existem municípios que já o implementaram, através ou do fornecimento a todos nós de uma caixa para podermos armazenar esses mesmos resíduos, ou então através de entrega de sacos com cores diferenciadas também, em que podemos então colocar esses mesmos sacos ou em contentores deste género, ou até em contentores de lixo comum, mas cujos resíduos orgânicos vão então num saco de cor diferente, para que depois, quando chegue justamente à fase de triagem dos resíduos sólidos urbanos, que sejam então recolhidos os sacos com os orgânicos à parte do lixo comum que existe no interior do contentor cinzento ou preto. Isto depois vai depender de cada município, todos eles nos irão informar como proceder. A área do gaming também é a área que está em crescendo, através de aplicações, envolver tudo e todos, nomeadamente os jovens, para a participação, brincando, porque não, também é uma forma de envolver todos, dando aqui alguma espécie de bonificação, de gratificação, justamente pela sua participação. Depois aqui embaixo à direita, temos um sistema que se designa, que tem, enfim, uma designação estrangeira, que é Pay as You Throw, que é um sistema em que também nos vão fornecer, e já existem em alguns municípios, poucos ainda, mas irá passar a ser alargado a muitos mais, em que ou nos fornece um cartão, ou através de uma aplicação nossa, através da utilização do telemóvel, iremos ser identificados como produtores de resíduos, e ao fazermos então o baldeamento dos nossos resíduos para esses contentores específicos, iremos ser então identificados como produtores, e em função daquilo que nós separarmos, também iremos ter um reembolso do valor correspondente à quantidade de resíduos que nós depositamos nestes equipamentos. Também será uma realidade. Depois o funcionamento será, obviamente, indicado e fornecido pelo respectivo município. Vamos então passar para as regras de separação. E aqui, antes de passarmos para os exemplos que devemos ou não separar, regras importantes aqui abordar. Estamos a falar só então do fluxo urbano, aquilo que é comumente conhecido por
recolha através de ecopontos ou recolha porta a porta. Devemos então assumir aqui alguns pontos que que me parecem fundamentais para que no final do processo se consigam otimizar tudo aquilo que se consiga otimizar tudo aquilo que é colocado no ecoponto. Recordo que muitas vezes parte da fração que nós colocamos nos ecopontos não é possível ser aproveitada, nomeadamente porque já chega contaminada aos ecopontos, porque não temos os devidos cuidados na hora de depositar, desde logo, antes disso, em casa, não temos muitas vezes os devidos cuidados em separar convenientemente e, portanto, há aqui alguns pontos que são importantíssimos de salvaguardar. Decorrer as embalagens, sempre que possível, extrair todo o seu conteúdo. Não é necessário lavá-las, lavar é mito associado à reciclagem, com exceção do papel cartão, todas as embalagens, mesmo com restos de gordura, podem ser depositadas, portanto o único material que é sensível à contaminação é o papel cartão. Sempre possível espalmar, uma questão de otimização de espaço, nomeadamente em casa e depois também dentro do próprio ecoponto, e repor a tampa. Sempre possível, vocês porventura já repararam que as tampas das garrafas de água já passaram a estar fixas, na maior parte dos casos, ao gargalo. Na verdade, é uma obrigação legal, a partir de janeiro de 24, todas as garrafas e embalagens semelhantes, como por exemplo as Tetra Pak, também já algumas começam a ter a tampa agarrada, todas elas terão que o ter a partir de janeiro de 24 e, portanto, porquê? Porque tudo o que seja componentes da embalagem com uma dimensão inferior a 5 centímetros são normalmente perdidas no processo de triagem, ou seja, as embalagens passam por um tapete, passam depois por um crivo, por uma malha, e essa malha, tudo que sejam objetos, componentes da embalagem cuja dimensão é igual ou inferior a 5 centímetros vão-se perder, vão depois ser eliminados como refúgio. Estando a tampa agregada sempre à embalagem, à garrafa ou à embalagem, elas não se vão perder e, portanto, é mais material que nós vamos considerar para efeitos de reciclagem, daí a razão de ser de elas neste momento já começarem a aparecer fixas justamente às suas embalagens. Regra de ouro, mais uma vez, só é suposto depositar no ecoponto de embalagens, com exceção, como já sabem, do papel cartão, mas, por favor, não coloquem outros objetos que não sejam somente embalagens nos ecopontos. Primeiro fluxo, papel cartão. Temos então aqui os exemplos daquilo que devemos depositar, sempre limpo, não esquecer. Temos então embalagem e não embalagem. Qual é a novidade desde janeiro do corrente ano? Os copos de papel cartão com revestimento mono, aqui no caso mono revestido, ou seja, com o revestimento só de uma das faces, e normalmente estes copos que têm o revestimento somente de plástico de uma das faces, nomeadamente interior, que é o das bebidas quentes, em particular dos cafés, estes copos, desde janeiro, passaram a ser tolerados no contentor azul. Até ao final do ano passado, tudo o que era copos de papel cartão com revestimento de plástico, e todos eles têm revestimentos de plástico, não deveriam ser depositados no papel cartão porque não era possível reciclá-los. Atualmente, então, os copos de papel cartão para bebidas quentes já podem ser reciclados. Os de bebidas frias, aqueles que nós normalmente encontramos no fast food, esses ainda não é possível reciclar e deverão ser então depositados no contentor do lixo comum. Estes copos começam a ter também a sinalética do ecoponto, que também nos ajuda e nos facilita, porque por vezes os copos de bebidas quentes e frias a olho nu são muito semelhantes e, portanto, o consumidor não sabe, na verdade, qual é aquele que por vezes é para bebidas quentes ou frias e, portanto, a sinalética vai nos ajudar, mas já sabem, no caso do copo de café, beber até ao fim, escorrer eventualmente o que esteja no seu interior para o lavatório ou para o lixo comum e depositar o copo sem conteúdo, então, no contentor azul.
Relativamente ao vidro, vidrão, temos então estes exemplos que devem ser considerados para serem depositados justamente neste contentor: garrafas de vinho, garrafas de cerveja, boiões de iogurte, frasco de conserva, frascos de perfume e cosmética, mesmo com restos de gordura, não faz mal, está bem? Não tem qualquer problema, devem depositar. No que toca às tampas, às caricas, sempre que sejam com uma dimensão inferior a 5 centímetros, podem repor, mesmo as caricas metálicas podem repor novamente nas garrafas, porque depois o processo de triagem também vai obter aqui, ao passar deste material todo por um tapete em que tem barras eletroímã que vão sempre puxando tudo o que é ferroso e, portanto, não existe qualquer problema. Tudo o que sejam tampas maiores podem colocar depois, nomeadamente se forem tampas de plástico ou metal, no contentor amarelo. Sempre que tiverem dúvidas, e por vezes nas ações que eu dou, existem pessoas que dizem que não fazem separação porque não conhecem as regras, porque não sabem como separar. Bom, hoje em dia a informação está ao dispor de todos. Mais do que isso, vocês têm aqui a sinalética a meio que nos indica o que depositar e o que não depositar. E recordo que esta sinalética se encontra, se não esta, é outra semelhante, encontram sempre nos ecopontos. Portanto, eu diria que não há desculpas para a separar. Bem sei que, por vezes, nas áreas urbanas existem mais ecopontos do que no meio rural, tem a ver com a densidade populacional, mas com boa vontade ou a caminho do trabalho ou da escola, dos miúdos ou das compras, basta levarem então os sacos de separação com material, com as embalagens e depositar num ecoponto mais próximo. Plástico, metal e a cal. A cal, então, são as embalagens de cartão para alimentos líquidos, aquilo que nós vulgarmente conhecemos por Tetra Pak. Todas estas embalagens que vocês encontram à direita devem ser então depositadas. Aqueles exemplos que suscitam por vezes mais dúvidas, esferovite, que estava no quiz, é para ser depositado no contentor amarelo. Os tabuleiros de alumínio, os sprays, os aerossóis, os pacotes de natas e polpa de tomate, as garrafas de óleo ou de azeite. Todas estas embalagens devidamente escorridas, não precisam ser lavadas, podem ser colocadas no contentor amarelo. Os copos de café de plástico, que ainda existem em diversos locais, também, mesmo com o resto de borra de café no seu interior, pode ser depositado no contentor amarelo. Tem aqui o tal exemplo da pistola do detergente, em que o corpo de embalagem normalmente tem um sleeve exterior, um rótulo exterior integral. Este rótulo muitas vezes tem aqui um picotado, é só separar o que está no seu interior do corpo de embalagem e depositar ambos no contentor amarelo. Indiferenciado, infelizmente ainda vão parar muitas embalagens ao lixo comum, infelizmente, portanto vamos corrigir este erro, esta inação muitas vezes e, portanto, por favor, coloquem, porque o esforço é o mesmo, o esforço expendido entre colocar no lixo comum ou na recolha seletiva, muitas vezes é o mesmo, porque na maior parte das vezes também todos estes contentores estão juntos e, portanto, eu diria que não custa e quem começa a fazê-lo dificilmente deixa de o fazer. Tem aqui os diversos exemplos que estão excluídos: o copo, o pirex, os guardanapos, os toalhetes de mão, de limpeza, mesmo estando limpos, de acordo com as especificações técnicas dos municípios, um guardanapo, quando chega a uma estação de triagem, é considerada contaminante e, portanto, mesmo que se pare e coloque no contentor azul, ele vai ser sempre eliminado porque é entendido que chega sempre sujo, contaminado. Depois, os restos de comida, conforme referi, iremos passar então a separá-los, portanto, já não irão parar ao fluxo do indiferenciado e encarado como indiferenciado, mas passar a valorizar para efeitos de compostagem e para produção de fertilizante, que é extremamente rico e desprovido de químicos, e portanto vamos também valorizar estes resíduos e depois somente referir isto, porque é muito importante, somente grandes áreas do Porto, Lisboa, quando falo em grandes áreas, áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e ilhas, aqui ainda se consegue fazer então uma valorização destes resíduos, nomeadamente através de queima para a produção de energia elétrica, biogás, enfim, produção de CDR, estas pallets também, para as salamandras,
a utilização também aqui enfim, de subprodutos de escórias também é possível, e depois o composto orgânico resultante então dos resíduos orgânicos, ainda é possível ser feita esta mesma valorização nos restantes municípios todos. A probabilidade é de estas embalagens, e aqui apontando especificamente as embalagens que vão parar ao indiferenciado, vão inevitavelmente também ser depositadas em aterro e vão se perder para sempre. Fluxos complementares, temos então, como devem conhecer também, os oleões, o óleo alimentar usado, existem poucos, vão passar a existir mais. Os capsulões, os contentores para cápsulas, seja de que material for e de que marca for, já começam a surgir também em grande quantidade em hipermercados, em centros comerciais. O pilhão, a Ecopilhas, a entidade que geria as pilhas, deixou de existir e, portanto, neste momento já não conhecemos ou já não temos ao dispor estes equipamentos conforme os conhecem, mas existem à mesma locais onde nós podemos entregar as pilhas. Onde, por exemplo, vocês têm nos hipermercados e nos centros comerciais, neste caso uma Ecoilha do modelo Continente, em que temos, por exemplo, um dos receptáculos é justamente para pilhas, o outro para lâmpadas, rolhas de cortiça, portanto, ao nosso dispor, não existem em todos, mas a parte dos hipermercados tem este tipo de equipamentos. Uma aplicação muito, muito interessante é esta Waste App, lanço-vos o desafio de explorarem. E porquê é que é tão fantástica? Porque foi desenvolvida, nomeadamente para resíduos mais complexos, nomeadamente não embalagens, e são normalmente portanto, resíduos em que de facto nós não sabemos onde entregá-los. E o que esta aplicação faz é algo muito simples. Nós entramos na aplicação, identificamos qual é o tipo de resíduo que queremos descartar. Temos aqui vários exemplos, enfim, as baterias de um carro, até as beatas, basta selecionar então um tipo de resíduo, ou mais do que um tipo de resíduo, e aqui são só alguns exemplos, temos muito mais dentro da própria Waste App, e o que a aplicação vai fazer é, por geolocalização, me identificar quais são os sítios mais próximos onde posso descartar estes resíduos, e, portanto, é algo extremamente útil que me ajuda então a descartar os resíduos que possa ter e que me queira ver livre deles em vez de os depositar num lixo. Mapa Lixo Zero, também um mapa interessantíssimo em que me identifica locais de reparação, trocas, artigos de segunda mão, lojas a granel, feiras e mercados. Ponto eletrão para equipamentos elétricos e eletrónicos e o contentor da Valor Med para todas as embalagens de medicamentos, estejam ou não fora de prazo. Idealmente deveríamos depositar as embalagens dos medicamentos, todas elas, justamente neste contentor. Pedi ao Guilherme que partilhasse comigo os vossos contentores, que tipo de contentores é que tinham, como é que estavam identificados, e aquilo que eu vi, de facto, parece-me, enfim, algo perfeitamente adequado. Pode identificar o que é que devem ou não separar, portanto, tem, de facto, toda a informação disponível, tudo muito bem cuidado, porque é de salutar. Muitas vezes há este descuido e, portanto, já tenho encontrado N situações de locais de fim de posição em que só identificam a cor, por exemplo, sem qualquer informação adicional, por vezes equipamentos degradados e, portanto, no vosso caso, está tudo perfeitamente assinalado. Pedi também ao Guilherme que me identificasse aqui alguns erros de separação, ou melhor, que me explicasse e que me mostrasse, nomeadamente através de fotos, o que é que está separado dentro de cada contentor, e o resultado é este. Temos aqui, enfim, na maior parte não são erros grosseiros, o que também é de salutar, portanto, a maior parte das pessoas até acabam por separar corretamente, mas só quis chamar a atenção, por exemplo, dentro dos orgânicos, neste dia em concreto, foram encontrados então, por exemplo, esta covete metálica que não deveria cá estar, portanto deveria estar no contentor amarelo. Depois de resto, as borras de café, os guardanapos, está tudo correto, os restos de comida, tudo corretíssimo. Temos aqui então o copo, que se for para bebidas quentes já poderá ser depositado no contentor azul, do papelão. Depois no contentor amarelo, também com exceção
enfim, não tenho a certeza se isto são ou não guardanapos, mas o resto está tudo bem. Estou a ver aqui predominantemente embalagens de plástico, portanto está tudo correto. Depois, dentro do papel cartão, lá está tudo que seja guardanapos, enfim, toalhetes, nada disto é suposto ir parar ao contentor azul, vai para o indiferenciado, justamente porque este material não é possível ser reciclado. Enquanto aqui um copo, se for para café, está corretíssimo e é neste contentor que deverão depositar então estes mesmos copos. Depois, no do verde também parece-me tudo bem, inclusive é aqui reposição de algumas tampas e caricas, perfeito. Mais uma vez aqui alguns guardanapos que não deveriam cá estar. Não sei se este também será plástico, portanto, só colocar então o que for vidro. Dou por terminada a apresentação e mesmo em jeito de conclusão, mostrar-vos aqui o nosso Gervásio, que neste momento já se encontra no WhatsApp, portanto, dúvidas que tenham, manda-lhe mensagens, ele é super rápido a responder, super solícito e, portanto, ele neste momento já está no WhatsApp, tem aqui o número de telefone dele, iremos partilhar esta apresentação também com a Saint-Gobain e, portanto, passarão a ter aqui um contacto privilegiado para esclarecerem dúvidas não só ao nível da reciclagem, mas ao nível da sustentabilidade enquanto um todo, nomeadamente na redução, na reutilização, e chegam-nos todos os dias imensas perguntas que tentamos responder e tem sido de facto um sucesso. E por último, a nossa aplicação mais recente, que se chama Acerta e Recicla, neste momento com mais de 30.000 pessoas que efetuaram o seu download. Qual é a grande vantagem e novidade desta aplicação? Ao instalarem, vocês podem participar em desafios que nós lançamos sobre a reciclagem, perguntas e vão adquirir forçosamente conhecimento, brincando, e a cereja no topo do bolo, nós oferecemos vales de supermercado. Portanto, vocês conseguem então, no fundo, brincando, adquirir conhecimento e, por sua vez, conseguem inclusive receber vales de desconto que depois podem utilizar então em compras. Muito bem, dou então por terminada a apresentação, fico aqui ao vosso dispor para o esclarecimento de dúvidas que eventualmente possam ter. Obrigada, Afonso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pode colocá-la aqui no chat da reunião. Temos só aqui o Luís a agradecer. Também, de qualquer modo, conforme o Afonso partilhou, existe sempre o número do WhatsApp que pode ser utilizado e nós, enquanto Exatamente. Saint-Gobain, também estamos disponíveis para apoiar no que for necessário e esclarecer aquilo que for surgindo. Agradecer a todos a vossa presença. Obrigada, Afonso, pela clara Só uma última explicação. nota, Jéssica, visto que não há perguntas, só uma última nota. Não se esqueçam também de ajudar a Saint-Gobain, o local onde vocês, enfim, trabalham, a melhorar também os seus resultados, os seus indicadores. É para isso que também a Jéssica e o Guilherme nos convidaram, para estarmos convosco, melhorar, de facto, a vossa performance em termos de separação, importantíssimo, e estarão, obviamente, também a ter aqui um contributo importantíssimo no que toca à sustentabilidade e, portanto, contribuam todos, assumam o nosso slogan, que é onde estiverem, reciclem sempre, esse é o grande propósito e mote. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado pelo compromisso e estaremos sempre disponíveis, obviamente, para colaborar naquilo que entenderem. Está bem, Jéssica? Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada a todos e continuação do bom dia.